Bom dia, meninas, a paz do Senhor Jesus. Preciosas, nós estamos no início de uma nova semana e hoje, 7 de outubro, continuando a nossa jornada de devocional, hoje temos um personagem incrível para falarmos. Estamos diante de mulheres que de verdade viveram cenários fortes, né? E essa personagem, ela desperta em nós situações de muita pressão devido a comportamentos, sentimentos de egoísmo, ódio, orgulho. Tudo isso é contrário à vida. Por outro lado, o amor, o sacrifício pessoal, a fé, a essência da vida, presente dado por Deus aos homens. Quando eu olho para esse cenário cheio de orgulho e ódio, eu vejo que não é preciso ir a um campo de prisioneiros de guerra para achá-los. Um dormitório na faculdade servirá, assim como a sala de diretoria de uma empresa ou um quartel. Não precisa você ir muito longe para que você perceba que esses sentimentos tornam a pessoa um prisioneiro. E são sentimentos destruidores que causam grande estrago. Eu estou falando tudo isso porque nossa personagem, ela se chama Abigail. E essa mulher, ela estava cercada por um ambiente cheio dessas ações, desses sentimentos. Abigail é uma bela entre as feras. Sim, uma bela entre as feras. Egoísmo, todos nós nascemos com ele. O rei Davi escreveu: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Leiam a sua Bíblia. Não é preciso mais do que assistir um jornal da noite ou você ver um bebê de 2 anos para perceber isso. Pois mesmo em nossas tentativas de fazer o bem, muitas das vezes somos egoístas. Queremos que nossas boas ações apareçam no Instagram, queremos ajudar apenas quando é conveniente e esperamos que o nosso favor seja retribuído na mesma moeda. É preciso uma ajuda sobrenatural para não vivermos só para nós. E é necessária a obra do único ser humano que penetrou em nosso mundo selvagem e jamais fez concessões ao seu próprio ego. Ele nos ensinou um novo código, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20. A minha oração nesse dia é que Deus, com nossa própria força, não conseguimos colocar em primeiro lugar, não conseguimos pôr os outros em primeiro lugar. Então hoje vamos orar para que seja maior dentro de nós, de modo que possamos nos tornar menores. A minha oração é que possamos cada dia mais diminuir e ser servos. Esse contexto vai falar da história de Abigail, que viveu na época em que Davi estava ainda foragido por causa da ira, da inveja de Saul. Abigail nesse tempo era casada com Nabal, que o seu nome significa em hebraico insensato. E ele de verdade era um insensato.
Pense nele como um Saddam Hussein. Possuía gados, ovelha, e se orgulhava de ambos. Mantinha sua adega abastecida, um homem mulherengo, um homem cheio de altivez. E Abigail era esposa desse homem. Historiadores nenhum vai explicar como que foi o início desse relacionamento. A história já vai começar com um cenário de muita pressão psicológica. Um cenário em que a oração de Abigail, a atitude dela foi em rápido tempo. Ela precisou agir. Sabe, menina, tem dias que vamos precisar de agir com muita rapidez, com discernimento dentro da palavra. E isso vai servir de escape, de livramento. Quem sabe você hoje está vivendo um cenário de muita pressão, e o Senhor está usando essa jornada para te dizer: ei, menina, se desperte, porque está na hora de agir. Abigail precisou agir. Mantinha abastecimento em tudo naquela casa. Circulava pelas ruas da cidade, Carmelo num enorme limusine, sabe? Tinha cadeiras cativas, era um homem cheio de orgulho. Mas, no dia em que Davi precisou de mantimentos no sol quente do deserto, ele lembrou que já protegeu muito o rebanho de Nabal. E ele manda os seus servos na casa de Nabal pedir ajuda e mantimentos, pois estavam no campo de guerra. O mundo de Nabal girava em torno de uma pessoa, ele mesmo. Não devia nada a ninguém e ria só de pensar em repartir alguma coisa com alguém. Ele debochou quando os servos de Davi veio e pediu favor. Ele debochou dizendo: quem é Davi, filho de Jessé, para que eu dê alguma coisa? Naquele momento ele cometeu uma loucura. Davi e seus homens poderosos atendiam a necessidade concreta nos campos. Ele sempre protegeu rebanhos de Nabal. Chegou a dizer, dia e noite eles eram como um muro ao redor do rebanho dele. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 16. Veja esse personagem chamado Nabal e essa mulher chamada Abigail. Você vai perceber que há uma diferença muito grande de personalidade entre esse casal. Davi, ele está tão cansado, com fome, ele só queria alimento. Quando ele nega, Davi se ira e diz que vai destruir a casa de Nabal. Davi nunca mais acreditou na bondade vinda da parte de Nabal. Saul perseguindo ele, uma pressão terrível. E quando ele precisou de ajuda de Nabal, ele não teve. Davi não tinha lugar na corte, sem posto em um exército, não tinha mulher, não tinha sacerdote, não tinha amigos. Ele era fugitivo. Quando ele vê que está sendo esnobado, ele manda dizer que vai destruir a casa de Nabal. Abigail recebe a notícia através de um dos seus servos. Ela percebe que a sua casa está em risco, em apuros. E ela imediatamente manda preparar comidas. Ela prepara uma cesta
com muitas especiarias. E todas essas especiarias você vai encontrar nesse capítulo de 1 Samuel. E você vai perceber que no capítulo 25 vai descrever claramente tudo que ela preparou para levar para Davi. Ela sobe no seu jumento e ela sai ao encontro de Davi. E ela percebe que Davi está vindo com muita ira. Ela desce do seu jumento, ela se humilha. E ela chega a declarar para Davi não levar em conta a insensatez do seu marido. Os insensatos pensam apenas em si mesmo e tratam os outros injustamente, enquanto os sábios buscam a Deus. Tratam com bondade. Confiar no Senhor mesmo quando somos tratados com injustiça nos permite manter o nosso foco na proteção divina e não na nossa situação pessoal. A forma como vamos reagir aos maus tratos revela o estado de nossa relação com Deus. Ei, menina, se alguém está esnobando, debochando do seu estado atual, tenha fé, tenha controle, seja equilibrada, porque isso vai revelar a sua fé no Criador. Nabal tinha muitos desajustes, mas Abigail era sábia. Ela entendia que a sua casa precisava de livramento. Davi, ele perdoa a insensatez daquele homem. O caldo está fervendo e está entornando. Davi, ele está decidido a destruir a casa de Abigail. Mas quando uma mulher sábia se posiciona, a insensatez do homem é como uma ira que é aplacada. O rude Nabal escarnece só em pensar em ajudar Davi. Quem é esse filho de Jessé? Ele sabia quem era Davi. Essa insolência enfurece os mensageiros e eles rapidamente levam a mensagem para Davi. Eu quero que você medite hoje na insensatez do ser humano que pode trazer destruição para sua casa, para sua família, para os teus sonhos, os teus projetos. No deserto, Davi estava apenas com fome e pediu alimento. Ele não pediu ouro nem prata, ele pediu alimento. Cerca de 400 homens acompanhavam Davi. 200 permaneceram com as bagagens. E os outros seguiram a Davi até a casa de Nabal. A estrada estremece. Davi está furioso. Eu quero que você pense sobre isso. Abra sua Bíblia, estude 1 Samuel, capítulo 25. E vamos seguir nessa jornada a insensatez de Nabal e a sabedoria de Abigail. Amém, meninas? Vamos orar nesta manhã? Se levante, tem livramento para sua casa. O Senhor é contigo. Ele é fiel e poderoso para te guardar, para te livrar. Ele é o Senhor da sua vida. Amantíssimo Deus, Pai, muito obrigada por esta manhã, por esse momento em que o Senhor nos permite acordar uma vez mais. Minha gratidão a Ti por essa noite em paz e em segurança. Senhor, obrigada pela vida de cada uma das Tuas filhas que estão aqui, já meditando na Tua palavra nesta manhã. É verdade que ao amanhecer precisamos nutrir o nosso solo, precisamos observar as nossas ações durante esse dia e nada melhor que iniciar buscando na Tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse momento. Eu te louvo, eu te agradeço.
Eu te peço, continua conosco na manhã desse dia. Continua sustentando a nossa vida em Ti. Nos permita a cada manhã melhorar. Nos permita, Senhor, ter mudança nas nossas atitudes, ter coerência dentro daquilo que declaramos que é ser servos. Não nos deixe viver uma vida incoerente quanto à Tua palavra. Existe uma nuvem de testemunha nos observando. É necessário exalarmos o bom perfume, o perfume de Cristo. Carregamos a Tua graça, então é necessário exalar a Tua essência também. Eu te louvo e te agradeço por tudo nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada por esta manhã.